Quem nessa terra é merecedor de receber a proteção divina? Qual tipo de pessoa ele tem esse direito, esta primazia dada por Deus? No vídeo de hoje, nós vamos tratar da lição de número 10, que fala da proteção divina. Este é o tema da lição de número 10, do dia 8 de dezembro, deste finalzinho de ano de 2024. É um prazer ter aqui você conosco. Eu sou Lúcio Rocha. Seja bem-vindo ao canal Lição e Resposta. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma síntese deste assunto sobre a proteção divina na vida do ser humano. A paz do Senhor, meu irmão, glória a Deus, por nós estarmos aqui de volta. Eu já quero pedir para que você deixe o seu gostei no vídeo, se inscreva neste canal e ative também o sino de notificações nesta plataforma do YouTube. Estamos aqui semanalmente, às vezes acontece algum imprevisto que nós não podemos gravar o vídeo, né? A nossa vida também tem determinadas coisas pessoais que nos impedem de gravar, tá bom? Eu peço que você fique conosco, nós já vamos entrar aqui na lição de número 10, do dia 8 de dezembro, que tem por tema a promessa da proteção divina. O texto áureo da lição está em Salmos 91, versículo 11, que diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. A verdade prática diz: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Os textos da leitura bíblica em classe estão inseridos nos livros de Efésios e também nos Salmos. No caso, Efésios 6, do versículo 10 ao 17, e Salmo 91, versículo 1 até o 8. Nós vamos ler aqui o Salmo 91, do versículo 1 até o 3, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Glória a Deus. Então, abrangendo estes textos sobre proteção, o Salmo 91 vem tratando sobre a proteção de Deus na vida do crente, segundo o texto daquele que se refugia na presença do Altíssimo, na sombra do Onipotente. A introdução desta lição fala da seguinte maneira. Nessa lição, tomaremos Efésios e Salmos 91 para estudar a promessa de proteção que Deus fez ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Sabemos que nós não temos como lutar contra seres invisíveis, coisas invisíveis que somente na ótica humana nós não temos como enxergá-los, mas o lado espiritual, Deus é quem dá esta visão, assim como ele abriu os olhos dos servos de Eliseu para enxergar o exército que havia em redor deles, protegendo o profeta Eliseu e também ao seu servo Geazi. Então é algo que a proteção divina também, mesmo ela existindo na nossa vida, ela apresenta-se de forma invisível. Nós não podemos conseguir, nós não enxergamos os seres angelicais que têm à nossa volta. Se nós fôssemos receber a proteção de Deus somente por aquilo que podemos ofertar a Deus, acredito que nós não teríamos, nem metade dos moradores da terra teriam a sua existência nos dias de hoje. Muito bem, então nós vamos entrar aqui no primeiro tópico da lição e vamos fazer uma síntese deste primeiro tópico, abrangendo os 3 subtópicos. O subtópico 1 fala da proteção contra o maior inimigo, o subtópico 2 fala os inimigos espirituais em Efésios e o 3, as armas espirituais do crente. Então, esses 3 assuntos inseridos em um, fala unicamente sobre a
guerra que nós temos, nós exercemos uma guerra. Estamos em guerra contra o reino do mal, o império da maldade que atua neste século presente. E o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele fala sobre as armas espirituais que o crente tem, poderosa em Deus, para nos fazer vencedores. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabemos que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra inimigos invisíveis. E dentre estes inimigos invisíveis está também o desejo humano pelo pecado. Tudo isso nos insere em um contexto de guerra. E a nossa luta neste tempo, nós não estamos desvalecidos, nós não estamos desprotegidos, né, da graça de Deus. Nós temos a graça de Deus e também a presença do Senhor para nos dar força, nos fazer vitoriosos. Temos os anjos do Senhor ao nosso redor, protegendo-nos. O Salmo 91, ele fala sobre a proteção de Deus daquele, né, que habita no esconderijo do Altíssimo. E essa proteção que nós recebemos não é meramente uma proteção de que nós não sabemos o que se passa, nós não sabemos o que está acontecendo. Não. Sim, nós sabemos o que está acontecendo, existe uma luta no reino espiritual e nós temos sim nós temos sim a posição de luta. Quem nos alistou para esta guerra? Quem foi que nos convocou para esta guerra? Quando Jesus disse tetelestai, que quer dizer está consumado, nesse momento, Jesus ele abriu um portal para a nossa salvação. Aquilo que era impossível ao homem, agora passou a ser possível, porque para Deus tudo é possível. Através de Jesus, tudo agora foi possível para nossas vidas. Nós temos essa salvação que nos foi oferecida de graça. Mas o inimigo, ele tenta nos fazer parar, ele tenta nos fazer cair, pecar, tropeçar. De todas as formas, ele vem tentando fazer com que a igreja venha parar de pregar o evangelho, de viver o evangelho, de agradar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e, por fim, almejar uma vida celestial. Mas esta batalha, nós não estamos sós. Temos Deus por nós e o nosso inimigo, que é invisível, nós podemos sim vê-los através da visão espiritual que Deus nos mostra. A Bíblia fala que Daniel, ele orou 21 dias e também jejuou durante esses 21. E Deus deu vitória. E em determinado momento, o anjo veio trazer a resposta para Daniel, porém, o príncipe da Pérsia, Deus aí já estava mostrando para o profeta que algo espiritual aconteceu nesse percurso, hostes malignas que ficam nas regiões celestiais, isto é, que ficam na atmosfera, não aqui na Terra em si, neste espaço de superfície, mas existe um reino que está acima deste espaço físico, superfície. E Daniel, ele descreve no livro que Gabriel foi enviado para trazer a resposta, mas o príncipe da Pérsia o deteve. Ou seja, existem poderes espirituais que governam este mundo humano. Muitas das autoridades deste mundo, elas estão sendo guiadas por uma hoste maligna que não provém de Deus. Mas muitos dos governos humanos, eles são governados de forma que o inimigo, ele quem tem o controle sobre essas nações. E por isso nós vemos desigualdade social, fome, pestes, terremotos, desgraças, entre muitas coisas que acontecem na sociedade. Jovens sendo levados à sepultura por causa de consumo de substâncias ilícitas, assim podemos dizer. A plataforma não nos permite falar os nomes das substâncias, né? E também muitas injustiças acontecem com pessoas que são totalmente inocentes e elas pagam por este processo
de desumanização, se assim podemos dizer. Mas Deus está no controle de tudo e Deus guarda a sua igreja e também nos dá armas espirituais para lutar. As hostes, elas existem, que são demônios que governam outros demônios, que lideram outro grupo de demônios. O mal impera. Jesus disse que o príncipe deste mundo vem aí de mim e ele não tem nada. Então nós podemos entender de forma fácil que este século, que esse sistema de governo que nós temos, né, no mundo, é um sistema que ele impele mais para o lado da desonestidade, para o lado da... É um sistema de governo que ele impera para o lado da injustiça. Se todos nós tivéssemos uma vida justa, digamos, estou falando a nível de governo, se os governantes eles nos governassem de forma justa, não existiria saúde precária, segurança precária, não existiria fome, dentre outras mazelas que assolam a nossa sociedade. Então, armas espirituais nós temos para lutar. Os inimigos, eles são hierarquicamente organizados. Eles atuam nas regiões celestiais. São grupos comandantes, no caso demônios, comandando outro grupo de demônios. No caso, são líderes sobre autoridades, sobre outros demônios. Então, essas coisas, todo esse sistema é feito unicamente para lutar contra a igreja do Senhor. Mas, com tudo isso, ainda no tópico 1, falando do tópico 1, nós temos as armas espirituais. Deus nos capacitou de armas espirituais para nós lutarmos contra estas potestades, esse poder, né? Estas hostes que lideram um sistema de injustiça. Deus nos deu as armas espirituais. Contudo, nós lutamos não somente com as nossas forças, mas sim com a proteção de Deus. Como enxergar o invisível? Como ver o invisível? Somente Deus, que tem toda a autoridade e os seus olhos, que são como chamas de fogo, ele consegue detectar onde há qualquer mal, onde está alojado toda e qualquer espécie de mal, em qualquer lugar. Deus ele consegue enxergar e nós somos agraciados por Deus para estarmos sempre sendo protegidos, estarmos sempre debaixo da sua proteção. O tópico 2, então, da lição vai falar agora sobre a maravilhosa proteção de Deus. O ponto 1 vai falar sobre a proteção de quem se relaciona. O 2, o Deus, o nosso refúgio e fortaleza. E o terceiro fala a onipotência de Deus. Então, dentre estes assuntos aqui, o Salmo 91 é totalmente correlacionado a esta proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele tem o poder, ele tem a graça, ele tem a maravilhosa proteção do Senhor. Não é por mérito próprio, não é porque nós somos merecedores, mas é porque o Senhor é bom e ele tem cuidado de nós. Então Deus, ele é onipotente, né? Ou aquele que habita no esconderijo do Onipotente. Aleluia. A sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus, ele é altíssimo, ele está acima das potestades. Deus está acima da atmosfera espiritual, ele está acima da atmosfera das regiões celestiais, onde os demônios, eles atuam. Eles estão em um alto, né, numa parte alta, digamos, da atmosfera, mas Deus está acima de todas as potestades, Deus está acima de todas as atmosferas. O ser humano, ele tem esta proteção de graça. E para isso, nós devemos ser, no mínimo, grato a Deus
por sua misericórdia, por seu amor e por sua proteção que nós nem merecemos. Por diversas vezes, eu já pude ser beneficiado com milagres de Deus, com livramentos de Deus, no trânsito e em determinadas situações também, de discussões em relação a assuntos bíblicos, até mesmo relacionados a assuntos políticos. Eu pude presenciar que determinado debatedor estava furiosíssimo comigo. Só que Deus, ele me deu a capacidade de sair e de então eu poder ali de uma certa forma sair bem, né, da situação. E o inimigo ficou, né, com certeza estava instigando a determinada pessoa para que me fizesse um possível mal. Em uma outra situação, eu ia andando no trânsito de forma lenta e ali eu no acostamento, praticamente no acostamento, o cara veio, bateu atrás em mim e já queria, né, me culpar por ele ter batido, já foi dizendo que eu estava errado. Só que, graças a Deus, a situação pode ser contornada por simples calma. E eu simplesmente disse, não, amiga, eu apenas estava muito lento aqui e chegou de repente um outro rapaz, né, que conhecia nós dois. Eu não sabia que ele também, que eles eram conhecidos, e o rapaz disse, ele tem razão. Rapaz, eu vi, você bateu atrás, você está errado, ele tem razão, o cara estava devagar e tal. Pude, né, ali contar com mais um livramento que o Senhor me deu a mim e a minha família, né? José era um homem totalmente dependente de Deus. As circunstâncias que José passou, não quero me equiparar a José de forma nenhuma, né? José era excessivamente maior que eu em tudo. Porém, eu quero aqui destacar José porque José, mesmo sendo caluniado, ele sendo de uma certa forma vítima dos seus irmãos em uma tramóia para tirar-lhe a vida, José foi guardado por Deus, até mesmo em uma situação onde não havia saída, quando a mulher de Potifar acusou José de tê-la violentado, de tê-la assediado. Deus deu vitória, Deus guardou a vida de José. De acordo com a tradição dos egípcios, ali era um caso de pena capital. Com certeza, José ele foi guardado mais uma vez e teve a sua vida preservada por causa dos propósitos divinos. E existem outras situações que o crente ele não tem como fugir, mas Deus ele acaba dando vitória. E também, de acordo com a vontade permissiva de Deus, o crente ele pode passar por problemas de doenças e até mesmo chegar a perecer, mas a sua alma, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse será guardado. Tá bom? Da semelhança de Estevão, a alma de Estevão foi guardada, o espírito de Estevão, ele viu ao Senhor e ele teve, com certeza, a salvação, porque o Senhor Jesus o recebeu de braços abertos. Vamos entrar no último ponto da lição. Fala sobre o terceiro ponto da lição, promessas e proteção. O subtópico 1 diz, os inimigos são derrotados. Diz aqui, ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas, em que todo o império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, a morte. Por isso tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus. Cumprindo-se o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós temos vitória garantida. Nós temos projetos de Deus a serem executados. No final de todas as coisas, o inimigo ele será derrotado. E por fim também a morte. E então Paulo, ele falando à igreja de Coríntios, ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está inferno, o teu aguilhão? Então, neste momento, as portas do inferno não
prevalecerão, não prevalecerá sobre a igreja do Senhor. Podemos até sermos feridos na carne, podemos até perdermos a vida, mas a alma, o espírito que vive para sempre, este não sofrerá dano algum. Deus nos dará vitória. E tudo isso é por meio de Jesus Cristo, que nos amou, né, de forma generosa, abundante, excessiva. O Senhor Jesus nos amou. E temos a segurança da vitória para os que temem ao Senhor. Essa segurança não vem meramente de nós mesmos, mas essa segurança ela é feita em Deus, aquele que se refugia no esconderijo do Altíssimo, e também da abrangência da proteção divina. Deus nos protegerá sempre, em todas as horas, sobre qualquer circunstância, Deus nos protegerá. A conclusão dessa lição diz: em Deus podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e a sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo, e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Aleluia. Deus é a nossa proteção. Ai de nós se não fosse o nosso Deus. Quem somos nós, seres humanos falhos, pequenos, pecadores, que não somos nada, mas Deus teve misericórdia de nós e nos deu da sua maravilhosa graça, nos transportou das trevas para o reino do seu maravilhoso amor, para o reino da sua luz, e nós hoje temos o conhecimento da salvação. Nós não estamos, de certa forma, nos vangloriando de sermos o povo de Deus, mas com humildade, nós dizemos: Deus é bom, Ele tem cuidado, tem nos protegido, tem estado sempre conosco. Somente Ele tem nos dado vitória. E somente Ele nos dará a vitória final sobre a nossa carne, sobre o mundo e sobre os demônios. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro na hora da angústia, e Ele é nossa habitação, é o Senhor. Muito bem, quero agradecer a você por estar conosco até agora, e na próxima lição, na lição de número 11, nós estaremos aqui. Já quero agradecer a você por ter se inscrito no canal, deixado o seu gostei e também ativado o sino de notificações, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima.